Olá, bem-vindo a mais uma aula de design de embalagens. O tema da aula de hoje é a parte de criação realmente da embalagem, ou seja, de você colocar a mão na massa, fazer o projeto gráfico dessa embalagem, pensar como realmente vai ser essa embalagem e a apresentação da proposta para essa embalagem. Estamos já na etapa final do método de desenvolvimento de embalagens, já passamos pelo briefing, pelo estudo de campo, pelo mind map, inovação, que foram assuntos de outras aulas, e hoje, então, a gente vai para a criação a partir do que vocês fizeram ali no último momento, que foi ali na inovação, criar uma proposição de uma embalagem. Então, com essa proposição, a gente consegue avançar para a criação, e uma vez que a criação esteja finalizada, a gente consegue avançar para a apresentação da proposta. Quando a gente fala da criação, sendo da área de design, a gente já pensa em uma série de técnicas e ferramentas de criatividade, coisas como brainstorming, brainwriting, 635 e outras, analogia, biônica, enfim, tem inúmeras ferramentas possíveis para a gente utilizar nesse processo de criar alternativas, de buscar soluções para um problema. Mas o professor Mestrini, em seu livro, ele apontou alguns caminhos que facilitam bastante esse processo de atender a proposição da embalagem que foi desenvolvida na etapa anterior. São caminhos que, segundo o professor, eles acabam trazendo resultados mais práticos, mais rápidos e mais eficientes. Então, vamos mostrar para vocês esses exemplos que ele coloca. Tá vendo essa imagem? Estou mostrando só um pedacinho dela, mas eu gostaria que você pensasse, o que é isso que eu estou te mostrando? Vou dar um tempinho para você pensar, antes de eu falar. Pensou? Já tomou a sua decisão? Então, isso aqui é esse produto, ervilhas. Ervilhas que estão sendo vendidas em uma embalagem de vidro que você consegue ver o produto. Essa aqui é uma pesquisa por ervilha em conserva que eu fiz no Google Imagens, só para você ver como é que rapidamente a gente consegue perceber a categoria de produtos. Então, a gente percebe que a grande maioria desses produtos ela é realmente enlatada, Então, eu tenho um exemplo que estava no slide anterior, da marca do slide anterior, a Olé Ervilhas, que é numa embalagem de vidro. Tem uma outra aqui também que é em embalagem de vidro. E temos duas aqui que são, na verdade uma é o mesmo produto, que são numa embalagem de algum polímero flexível. O restante é enlatado. Então, a ideia foi tentar fugir dessa categoria de produtos, dessa indicação de estrutura para essa categoria de produtos e buscar uma inspiração em um outro tipo de produto. Você consegue imaginar qual? E a inspiração para a embalagem de ervilha foi a embalagem de molho de tomate. Não necessariamente essa embalagem que eu estou mostrando aqui no vídeo, mas embalagens de molho de tomate de modo geral, porque a gente tem várias marcas que trabalham com esse formato de embalagem em vidro, o que é um formato bastante interessante para o molho de tomate, não só para a conservação do produto, como também pela questão de mostrar o produto, que é um produto que é bastante interessante visualmente no mercado. Isso porque o molho de tomate, além de mostrar o seu frescor, de mostrar os temperos, ele é vermelho. E o vermelho, se a gente for olhar lá na psicologia das cores, é uma cor que está associada a um metabolismo mais rápido. Então, o metabolismo fica mais rápido, mais acelerado, e isso vai desencadear um processo no corpo da pessoa que pode levar a uma sensação de fome. Então, você sentir fome diante de um produto alimentício é uma coisa bastante propícia para quem está desejando vender esse produto. Então, o vermelho é muito associado a embalagens de alimentos, não só embalagens de alimentos, mas se você for em bares, em restaurantes, é comum ter algum tipo de decoração vermelha, ou uma parede vermelha, enfim, algum elemento ali vermelho, ou numa outra cor quente, um laranja, um amarelo, mas que vai fazer com que você se sinta mais esfomeado, falando em termos mais diretos. Então, no caso aqui, para o molho de tomate, a embalagem de vidro funciona muito bem pela questão também da cor dele, E no caso da ervilha, não temos o vermelho, mas a gente tem outra coisa que é bastante interessante, que é um padrão, acaba criando um padrão gráfico, Então, as várias ervilhinhas colocadas uma ao lado da outra, é bastante interessante visualmente.
Então eu consigo ver tanto o frescor do produto quando a gente é, de certa forma, chamado ali para olhar para aquilo ali, porque é visualmente bonito. Então esse é o primeiro caminho mais direto ali para a gente criar a embalagem, que é buscar numa outra categoria de produto algum tipo de solução que atenda à proposição que você criou para sua embalagem. Uma outra possibilidade trazida pelo professor Mestriner é você identificar lá na pesquisa Mindmap algo que seja percebida como valor pelo consumidor e trazer isso para sua embalagem. Então aqui você consegue ver uma série histórica, né, com as várias embalagens que o leite moça da Nestlé já teve. Então, teve no início, né, uma grande diferença aqui na parte de ilustração, foi se atualizando, né, a gente vai notando que alguns elementos se mantêm, então a gente tem, né, essa personagem central que ela vem até hoje, claro que com uma atualização da ilustração, mas ela se mantém até hoje. A tipografia mudou com o passar do tempo, enfim, teve vários aspectos que foram se alterando. Mas o que mais chama atenção é aqui no finalzinho, nas últimas duas modificações. Em 2004, teve uma diferença bem grande em relação ao que vinha sendo feito até então. Antes era aquela embalagem padrão, né, lata de padrão que a gente tem tanto na embalagem de ervilha que eu acabei de mostrar, quanto milho, quanto comida de gato, quanto molho de tomate, enfim, vários produtos que usam o mesmo tipo de embalagem. E aí, com a percepção de valor pelo consumidor, se tentou diferenciar a lata. Então, se tentou fazer uma embalagem com um formato diferente, que fosse mais facilmente identificável. E aí, com isso, ganhou essa cintura, né, na embalagem. Então, a lata passou a ter um novo formato, passou a ser facilmente percebida pelo consumidor. E mais recentemente, em 2014, 10 anos depois dessa mudança, a gente teve uma nova mudança na embalagem e agora a embalagem do leite moça ela tem um sistema aqui para você abrir a lata sem precisar de um abridor de latas. Então isso acaba sendo mais uma percepção de valor que a gente consegue obter a partir da pesquisa de Mindmap. E é importante que fique claro para você que não adianta a gente fazer uma embalagem diferente, não adianta eu vir aqui e fazer essa embalagem acinturada ou essa embalagem aqui compridinha com sistema de abertura, se isso não for percebido como algo benéfico, algo de valor para o consumidor. Então, não basta eu querer diferenciar minha embalagem em relação aos concorrentes, mas eu preciso diferenciar se essa diferença for algo percebida como benéfica, ou seja, se ela for agregar valor à embalagem. Então, tenha sempre isso em mente. Diferencie, sim, mas com o objetivo de trazer mais valor. E certamente existem outros processos de criação da embalagem, mas esses dois que eu trouxe aqui foram os que o professor Mestrine ressaltou no seu livro, como alguns que são bastante rápidos e eficientes em trazer bons resultados para as embalagens. Então, se você quiser tentar outro caminho, você com certeza pode tentar. Mas conheça pelo menos, né, essas duas possibilidades que são bastante interessantes. E a apresentação da embalagem é uma parte tão importante no processo da embalagem que ela foi colocada aqui no método do professor Mestriner como uma etapa mesmo. Então, não é simplesmente uma mera conclusão, ela faz parte do projeto, tá? E na apresentação da embalagem é muito importante que a gente tenha bastante cuidado para não esquecer nenhum detalhe. Então, de certa forma, a gente faz uma revisão de todos os tópicos que a gente trabalhou anteriormente. E para ilustrar essa etapa de apresentação dos projetos de embalagem, eu vou mostrar aqui vários projetos lá do Behance. O Behance é um site que compartilha projetos de design, então tanto projetos de design de embalagens, né, projetos de design de produto, design gráfico, enfim, de vários tipos, e é uma boa referência para a gente. Então, vou trazer bons exemplos aqui para ilustrar cada etapa dessa apresentação da embalagem. A primeira etapa a ser apresentada é o briefing. Então, a ideia aqui é resgatar o que foi feito lá atrás, lá no início do projeto, né? Então, ter em mente o que foi solicitado de forma muito resumida, de forma muito breve, só realmente um lembrete do que era aquilo. E no caso aqui, eu trago como exemplo o Guaraná Natu, que é uma marca do Guaraná Antártica, que tentou trazer a ideia de um produto natural, então um refrigerante com ingredientes naturais, à sua marca de refrigerantes, a sua linha, né, de refrigerantes. Então, o que se desenvolveu lá no início, o que se percebeu lá no briefing, é que precisava entender muito bem como que esses novos clientes, então esses clientes que prezam por produtos mais naturais, produtos orgânicos, como é que é o comportamento desses clientes e o que eles valorizam na comunicação entre embalagem e consumidor. Então, no decorrer do projeto, né, se entendeu que eles gostariam de entender a origem
desses produtos e perceber um pouco da produção também desses produtos na embalagem. E com isso foi desenvolvida essa embalagem que agregou ainda temas tropicais e toda a essência da marca Guaraná ao produto. Mais um exemplo de briefing, agora com o texto realmente colocado pelo designer que fez o produto. Então, essa aqui é uma embalagem para uma linha de cafés. E veja ali como ele coloca de maneira muito sucinta o que foi pedido. Então, vou até ler para você, já que está pequenininho ali. Durante as reuniões de briefing com o cliente, consegui extrair informações sobre o que tinham em mente e como gostariam de ver o projeto final na gôndola. A ideia da embalagem foi mostrar toda a qualidade do produto, com design clean, linhas finas, tons de nobreza. Utilizei apenas 2 cores para deixar o visual limpo e super moderno. Variações produzidas, tradicional, forte e extra forte. Então, são informações que você consegue obter lá no início do projeto, né? Então, de como é que se deseja visualizar esse produto na gôndola, o que se espera para essa embalagem e quais são os tipos de embalagens, os sabores, enfim, como é que essa embalagem tem que ser, quais são as variações para essa embalagem. E a próxima etapa, então, a ser apresentada é o estudo de campo. E aqui eu não encontrei um exemplo real para vocês de como que é a apresentação do estudo de campo de uma embalagem desenvolvida. Isso porque o estudo de campo envolve você bater fotos de locais, né, de pontos de venda, envolve expor outros produtos concorrentes. Então, é uma parte que vai aparecer quando existe uma reunião ali entre o designer e o cliente, mas não vai aparecer, muito provavelmente você não vai encontrar isso disponível em um portfólio, né, de apresentação de projetos. Então, o estudo de campo, ele vai ser muito visual. Ele vai ter, então, essas fotografias dos pontos de venda, em que você consegue perceber como é que é essa categoria de produtos, quais são os destaques, por que, né, são os destaques, gráficos, tabelas, são informações também, formas de expor informação que ajudam bastante a entender. Então, um gráfico indicando o posicionamento daquele produto em termos de preço, tabelas também ilustrando esses aspectos, como é que são essas várias embalagens. Enfim, a ideia aqui é que você consiga mostrar o que ficou daquele estudo de campo, o que você viu de interessante, o que você percebeu de interessante. E com certeza é um momento muito rico num projeto de embalagens. A pesquisa Mindmap tem que aparecer de forma completa também, ou seja, todas as perguntas que você fez, elas vão ser apresentadas na sequência em que foram estabelecidas, e a ideia é que você traga também uma síntese, né, dessas respostas e principalmente as conclusões da pesquisa Mindmap. Então, essas conclusões, o ideal é que você tenha obtido essas conclusões a partir de um debate dos resultados junto ao cliente que contratou você para fazer a embalagem. Então, juntos, vocês tentaram compreender aqueles resultados e chegaram a uma conclusão, né, sobre valor, sobre, enfim, as questões perguntadas nessa pesquisa Mindmap. A apresentação da proposição da embalagem tem que ser feita de forma bastante detalhada. A ideia é que até aqui você veio mostrando ao cliente como que se chegou à embalagem, ou seja, você partiu, né, de uma proposta de projeto, você analisou no mercado, enfim, quais foram os vários passos que foram tomados, ou seja, você está deixando o projeto muito claro, muito fácil de acompanhar. E aqui, então, culmina, né, nessa apresentação da proposta, para logo na sequência você apresentar a embalagem desenvolvida. Proposição apresentada de forma detalhada, então agora vem a apresentação da criação da embalagem, ou seja, você vai mostrar finalmente a sua embalagem, e você começa isso justamente não mostrando a embalagem. Por que isso? Bom, até agora você veio construindo essa embalagem junto com o seu cliente. Então, você apresentou ela, né, nos vários pontos, as várias etapas ali do seu projeto. E agora você não vai chegar de cara e já mostrar a sua embalagem. Você vai mostrar as partes, você vai montando essa embalagem junto com ele também aqui na fase de criação. Então, você pode, por exemplo, começar mostrando um pouco do seu processo criativo, então da sua geração de alternativas, sem ficar muito tempo, né, se estendendo. Então, foca aí no que foi mais significativo, mas vale você começar a explorar um pouco esse processo e vá montando, então, aos poucos, a embalagem que você criou, apresentando os vários detalhes dela para chegar até o final. Então, você vai apresentar os vários componentes dessa embalagem. A ideia é que você apresente eles na ordem de montagem. Então, aqui é uma visão que não é uma visão da parte estética da embalagem, mas é uma visão funcional e que vai dar uma ideia do dia a dia, de como é que vai ser lidar com essa embalagem, do quanto que ela vai ser prática, vai ser eficiente para aquilo que ela se destina.
Então, o cliente quer com certeza que essa embalagem auxilie nas vendas do produto, no reconhecimento desse produto, mas ele também quer que seja simples de ser montado, ele também quer que tenha um custo compatível com o projeto, com o produto dele. Enfim, tem várias outras questões que essa visão por componente, ela acaba ajudando a mostrar um pouco mais como é que vai ser, né? Claro que aqui a gente não está de forma alguma tentando acabar com uma parte de custos. Tem muito mais coisa envolvida quando você vai falar de custos de uma embalagem, né? De você ter que fazer orçamento, então buscar ajuda a fornecedores, né? Enviar esse projeto de embalagem para tentar ver algumas possibilidades de, às vezes, materiais diferentes, fornecedores diferentes, então um fornecedor para uma parte do produto, outro para outra. Enfim, cada produto, cada embalagem vai ter a sua história. Então, a ideia aqui é você mostrar os vários componentes com detalhes, e então a gente chega realmente a mostrar o produto. E juntando os vários elementos, a gente tem essa embalagem aqui. Essa embalagem é uma embalagem conceitual. Ela foi desenvolvida por um estudante chamado Alan Gomes. Ele postou no Behance dele, tá ali o link. Então, é uma embalagem que não existe de verdade, tá? Mas é bastante interessante, eu gostei muito da proposta, porque ela tenta resolver um grande problema que a gente tem, que é a geração exacerbada de lixo, de resíduos que não precisam realmente existir, né? Ou pelo menos faz a gente pensar se realmente precisam existir. Então, quando a gente pega uma embalagem de pasta de dente, nós temos o tubo da pasta de dente que contém o produto, né, que realmente faz a proteção do produto. Então, ele tem ali um material, ele tem um alumínio por dentro, ele tem um polímero por fora, revestindo então esse tubo. Então, a pasta de dente fica protegida ali dentro e por fora nós temos geralmente uma caixa em papel cartão que vai conter informações sobre o produto e principalmente vários elementos gráficos que acabam chamando a atenção para esse produto na gôndola. Então, no design de embalagens, né, existe muito desse aspecto de você relacionar com o marketing para tentar atrair, digamos, o consumidor para aquele produto, mas a gente tem que olhar também com um olhar para a sustentabilidade, para a preservação do nosso planeta. E esse projeto ele é bem interessante porque ele tenta lidar com isso. Então, até que ponto realmente aquela embalagem é necessária? E será que, em termos assim, de marketing, de venda, você realmente precisa ter aquela embalagem ou você consegue ter algum outro tipo de solução? Essa solução, ela tem um furo expositor, né, atrelado ali, colocado junto ao produto, e só de você mudar a maneira como esse produto é exposto, com certeza já é um fator de diferenciação na gôndola. Então, você tem várias caixinhas expostas e você tem esse produto, essa pasta de dente, que está exposta num outro sentido, num outro local. Então, certamente é um fator de destaque. Se positivo ou negativo dependeria de uma análise mais aprofundada junto ao consumidor, tanto no ponto de venda quanto com uma pesquisa mais map. Mas certamente é uma solução bastante válida de ser estudada. A embalagem, então, ela é composta por 3 partes. A gente tem um tubo de pasta de dente, que é um tubo comum. Então, esse tubo ele vai ter um revestimento interno de polímero, vai ter uma camada ali de alumínio interna, no meio, na verdade, e vamos ter um polímero externo. Esse polímero externo ele tem a aparência do papel craft. Nós temos na parte superior aqui da embalagem, ou na parte final, depende de como você enxerga isso, nós temos essa parte destacável, ela é em papel craft, ela contém esse furo expositor, e temos também a tampinha em polímero, né, uma tampinha comum, padrão, para pasta de dente. Mas então são 3 partes que foram mostradas ao longo do projeto, para então a gente culminar nessa visualização de como é o produto final. A finalização da apresentação da etapa de criação deve ser uma visualização na gôndola, lá no ponto de venda, ou seja, uma visualização que pode ser uma simulação, geralmente é uma simulação, aqui é uma foto real, mas é uma visualização que te permite ver a embalagem aplicada no contexto real. Aqui eu acabei não conseguindo encontrar com facilidade algum projeto que mostrasse realmente essa simulação do ponto de venda. Eu encontrei essa embalagem de pizza, que ela não é uma simulação, mas ela é uma fotografia realmente do produto já sendo comercializado.
mas ela mostra o produto no seu contexto. E a ideia é que quando você faz essa apresentação no ponto de venda, você consegue visualizar o produto diante dos produtos concorrentes. Isso é muito importante, porque a embalagem ela não está ali sozinha. Uma coisa é você vê-la isolada, né, muito bonita sozinha, outra coisa é você ver ela em uma gôndola, em um local específico onde vai ser comercializada, lá no ponto de venda, e aí você vê ela junto de outras embalagens, de outros produtos, de outras marcas, de outros concorrentes. Então, ela não existe sozinha, ela existe em um contexto. E você precisa mostrar esse contexto para mostrar que a sua embalagem está sim se destacando, está sim cumprindo seu objetivo. Então, não se esqueça de fazer sempre essa visão de conjunto, tanto porque uma embalagem ela não é vista sozinha, sendo apenas uma dela, ela é vista muitas vezes com mais de uma frente, né, no ponto de venda, então são 3 embalagens juntas, são 4, 5 embalagens juntas, então elas formam uma unidade visual maior, então essa visualização em conjunto é importante, assim como a visualização junto a produtos concorrentes. Você pode fazer uma simulação com facilidade em algum software de edição gráfica, então pode ser tanto com fotografia real do ponto de venda, quanto com uma simulação montada totalmente nesse software gráfico. Mas, independente do meio que você escolher para fazer isso, você não deve esquecer de que esse é um ponto muito importante e é a sua parte final da apresentação da proposta. Para finalizar, eu mostro aqui de maneira bem resumida o que a gente acabou de ver. Então, o que você deve apresentar em cada etapa do projeto, né? Então, como deve ser essa apresentação. E a ideia é que você faça isso agora com a embalagem que você vem desenvolvendo ou com as embalagens que você for desenvolver no futuro. Não esqueça desse checklist básico aqui, porque não adianta nada você desenvolver uma embalagem e fazer muito bem o seu briefing, o seu estudo de campo, enfim, cada uma das etapas e falhar aqui no final na hora de apresentar. Ou ao contrário, né? Não adianta você fazer uma apresentação maravilhosa, mas ter tido uma base ruim, ter feito de forma equivocada o briefing, ou não ter feito um bom estudo de campo, não ter feito uma pesquisa mind map, não ter se atentado a uma boa proposição de produto, enfim, todas as etapas são muito importantes e você deve incluir também essa apresentação como uma etapa igualmente importante no desenvolvimento da embalagem. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido bem essa parte de desenvolvimento de embalagens. Finalizamos por aqui então. Um abraço!